Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Moeda Forte. Direto dos estúdios da B3, eu converso com Alan Paiotti, CEO da Guardia Aqui, sobre o impacto da crise econômica nos negócios da empresa. Alan, a crise fez aumentar o seu negócio ou diminuir? As pessoas começaram a fechar a empresa e guardar móvel ou não tinham dinheiro e tiraram os móveis que tinham dentro dos boxes? Eu queria saber como é que foi o impacto da crise econômica para a Guardia Aqui. Sabe que essa foi de fato a primeira crise que o setor, talvez de uma maneira mais organizada, enfrentou. O único paralelo que a gente vinha traçando era com a crise dos Estados Unidos em 2008. Né? O que a gente aprendeu com aquela crise? Que o self-storage foi o último setor no ramo imobiliário a entrar na crise e o que primeiro saiu, mas também sofreu de alguma maneira um impacto. Como é que nós percebemos isso no Brasil? Claro, nós estamos na economia real, também vimos uma desaceleração em alguma medida no nosso crescimento, apesar de especificamente no Guardia Aqui a gente ter crescido mesmo através da crise, apesar de numa velocidade um pouco menor do que a gente vinha tendo nos anos anteriores pré-crise. O que foi muito interessante perceber foi a mudança no perfil de cliente, ou a demanda que o cliente tinha para o uso do self-storage. Então, até antes da crise, a gente vinha com uma demanda, quer dizer, eu chamava da agenda positiva, eu passei a chamar isso da agenda positiva. Os clientes vinham e eu vira e mexe, eu entro dentro das unidades e vou andar um pouco para perceber um pouco da atmosfera e conversar com os clientes, entender como é que eles estão usando. Era uma agenda muito alegre, quer dizer, eram pessoas que estavam felizes porque compraram um apartamento novo, estavam reformando e iam mudar, eram empresas que estavam vendo seus negócios crescendo e, portanto, estavam importando mais, trazendo mais estoques, ou estavam expandindo, fazendo mudanças nos seus escritórios, guardando os móveis entre uma reforma e outra. Quer dizer, era uma agenda de crescimento, né? Era uma agenda de desenvolvimento. Então, a gente tinha clientes, às vezes, que vinham e tinham um box alugado e alugavam durante o mês mais boxes para acomodar uma demanda, e aí no mês seguinte iam vendendo coisas, quer dizer, eles tinham sempre um buffer que ia aumentando o seu espaço e diminuindo de acordo com a necessidade, mas sempre numa toada de crescimento. Com a crise, a demanda que veio foi uma mudança dramática que eu passei a chamar da agenda triste, porque as pessoas começaram a ficar cabisbaixas, elas estavam sempre com um ar preocupado, tenso, o que refletia a necessidade que eles estavam na busca de uma redução de custo, né? Então as pessoas físicas alugando porque precisavam acomodar mais gente, às vezes a família se juntando mais, os filhos voltando para casa para redução de custo, e aí precisava liberar espaço dentro de casa para isso. E nas empresas a gente percebeu muitas questões ou muitas situações, principalmente em redes de franquia, franqueados que não tiveram sucesso na sua unidade, foram fechando e precisavam guardar o seu estoque, seus móveis. Muita gente convertendo o seu negócio ali de uma loja para um e-commerce. Então isso foi interessante ver uma explosão de empresas de e-commerce utilizando as nossas unidades como centros de distribuição. Centro de distribuição. Então, assim, com uma pessoa que ia lá de manhã com um conjunto de pedidos em mãos, fazia lá a montagem toda dos kits, né? Por exemplo, tem um importador de vinho que tinha uma loja, fechou e começou a distribuir para toda a nossa unidade. Então, tinha lá basicamente uma pessoa que ia, montava os kitzinhos, botava tudo no carro no fim do dia, levava para os correios ou para a maneira lá para a empresa que distribuía, e aquele era a base, né, do estoque. Muitas empresas fechando seus escritórios, por exemplo, comerciais, e consolidando com o escritório administrativo, então precisavam botar mais pessoas no mesmo espaço, colocando seu arquivo morto dentro de uma unidade nossa, colocando a mobília. Então, assim, uma agenda de redução de custo em busca de maior eficiência e aprendendo a usar o self-storage nesse contexto. Mas isso aumentou? Aumentou, aumentou. Então cresceu, a empresa cresceu. Por isso que a gente continuou crescendo, com um viés de mais empresas que não utilizavam, que descobriram o conceito, né, e começaram a adotar isso em busca de eficiência. E o interessante é que agora que a gente está percebendo uma retomada da economia nos últimos 3 meses, tem sido sensível no nosso negócio, estas empresas que começaram a utilizar, não estão indo embora. Elas perceberam o componente da eficiência que o self-storage pode trazer na racionalização dos custos e estão mantendo as unidades. Vocês cresceram uma média de quanto nos últimos anos? Nós vínhamos crescendo, quer dizer, a empresa em 2011, 2012 tinha 3 unidades, então a gente veio numa toada de abertura, a gente veio quase que dobrando áreas locadas aí pelos primeiros 3, 4 anos.
A gente caiu, a gente veio aí, talvez 2014 para 2015 crescemos aí já com uma base maior de área, né? Então o percentual vai refletindo isso. Nós crescemos aí mais de 30% na área alocada, isso veio para perto de 20% no ano passado, mas esse ano a gente deve superar de novo essa marca. Mas você está falando que cresceu a área alocada, mas foi alugada essa área? Alugada, isso. Alugada. A área alocada, a nossa área alocável, que é aquilo que a gente coloca à disposição do mercado com os prédios novos, está crescendo num ritmo muito maior. Nós estamos crescendo aí 4, 5 unidades ao ano. Qual é a tua taxa de ocupação geral? Então, hoje minha taxa de ocupação na plataforma como um todo está na casa dos 50%. Então tem muito espaço ainda para você alugar. Tem e vai ter mais, porque a gente vai abrir só até o fim do ano, nós vamos colocar mais perto de 20 a 25 mil metros quadrados de área alocável disponível. Você tem quantas áreas? Quantos metros quadrados de área? Hoje nós já superamos 130 mil, 140 mil metros quadrados de área alocável. E desse total, 50% está alugado? Por aí. Então você tem 70 mil metros quadrados ainda para preencher. A gente está alocando esse ano, Mesmo ocioso, você está, com essa ociosidade, você está colocando mais. Então, ou seja, é um setor muito novo. Então, o desafio não é locar as áreas, o desafio é chegar até o nosso potencial cliente, explicando quais são os atributos e as versatilidades. Você falou de empresas. Que empresas, assim, tem alguma empresa famosa, grande, que usa a estrutura da Guardia Aqui? Eu não sei nem se eu posso citar os nomes delas, né? Mas nós temos empresas uma empresa na área do setor cosmético, farmacêutico, por exemplo. Vou me permitir aqui, né, não sei se sou, a L'Oréal, por exemplo, que percebeu a versatilidade de ter o self-storage como aquela última milha. Então, essas empresas que têm grandes centros de distribuição, né, isso nós tivemos, por exemplo, com a BMW no passado na área de motos, por exemplo. Eles tinham as grandes áreas de distribuição e a área de merchandising deles, que precisava estar muito próximo da área onde eles faziam os eventos ou faziam as demonstrações. Então, as nossas unidades elas estão sempre muito bem localizadas dentro dos eixos urbanos, né? Então, estas empresas que precisam estar perto dos seus clientes e que têm que conviver com dificuldades como restrição de horários de movimentação de caminhão ou não precisam ter grandes volumes de mercadoria numa área mais nobre, perceberam que o self-storage pode ser o buffer eficiente para eles, onde eles rapidamente giram um volume de mercadoria que fica guardado em grandes centros logísticos que estão mais distantes. Tira dos grandes centros, coloca no Guardia Aqui. E faz a última milha ali. O interessante é que a unidade de self-storage, conceitualmente, ela é desenhada para um raio de influência de 3 km. Então, quando a gente olha um novo endereço para implantar uma unidade do Guardia Aqui, a gente procura entender muito bem a demografia daquele entorno de 3 km. Então, quando as empresas entendem essa lógica e percebem como é que ela pode estar mais próxima deste mercado, a solução de alugar um box no Guardia Aqui é imbatível. Você falou num bloco anterior sobre uma unidade que vocês estão construindo na Dutra, que seria a unidade modelo de vocês. O que ela teria assim, de diferente? Essa é uma unidade, para dentro ela vai ser igual a todas as que a gente tem, então ela vai incorporar todos os conceitos de segurança, né, fatores como a gente tem, por exemplo, eu posso ter uma unidade de Santo Amaro que tem 1000 boxes, cada um dos boxes tem um alarme individual. Isso é um fator de segurança que a gente trouxe para o mercado brasileiro. Esta unidade ela vai ser ícone do ponto de vista de comunicação visual. Os prédios de self-storage, eles são a grande ferramenta de comunicação. É por isso que vocês vão ver, sempre que passar na frente de um prédio nosso, vocês vão ver aquelas portinhas, no nosso caso são portas amarelas, que tentam transmitir para o cliente o conceito de como é que aquilo opera lá dentro, né? Então, esta unidade, a gente montou ela e usamos aí todo um processo de arquitetura bastante arrojado, mas é uma unidade que vai ser bastante alta, ela vai ter mais de 15 metros de altura, num prédio que tem um quarteirão de frente para a Marginal. Então, é um prédio que a gente desenhou para conseguir comunicar muito bem o conceito do self-storage, né? Com facilidade de acesso, né? Carros podem entrar com muita facilidade. Então, a gente acha que isso tudo vai conseguir transmitir o conceito, né, de uma maneira ainda mais clara, e reforçar, né, na verdade, a presença que a gente já tem uma presença bastante relevante ao longo da Marginal, como uma estratégia de comunicação. Quantos vocês têm ao longo da Marginal? Nós já temos 4 hoje ao Esse longo vai da ser Marginal. o quinto? Esse vai ser o quinto. 5 Guardia Aquis ao longo da Marginal, que vão agora vir ali
um pouquinho antes da Dutra, com essa unidade que a gente chama de, vai ser Guardiaqui Tatuapé, né, até a unidade Santo Amaro, né, que é a unidade que a gente ali da João Dias. Essa unidade da Dutra está consumindo quanto de investimento? Essa é uma unidade grande, perto de 30 milhões de reais de investimento. Tá, ok. Muito obrigado, Alan. E no próximo bloco conversaremos sobre os desafios da Guardiaqui.